Sejam muito bem-vindos a mais um ApoCash. Eu sou Eduardo Dalu, CEO e fundador do Universo Apo. E hoje temos a honra de receber aqui Giuliano Donini, presidente da Marisol. É uma das maiores referências do mercado, que eles colocaram do mercado de confecção infantil, porque eu acredito que está muito na internet, mas é de mercado infantil, que é uma das coisas que a gente vai conversar aqui para frente, do Brasil. É uma empresa com 60 anos de história, que continua inovando, continua se destacando, eu acho incrível isso. Além de liderar marcas que eu acho que a maioria das pessoas, principalmente eu, que sou o pai de primeira viagem agora, acabei conhecendo, Lilica Repelica, Tigor de Tigre e muitas outras. Também é vice-presidente da ABIT, presidente da Câmara de Moda da Fiesc e cofundador de iniciativas digitais como a Alp Negócios Digitais. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Obrigado, obrigado. E bora pro conteúdo. Uma das maiores referências, hoje vocês em posição de mercado, como que tá? É que a gente é muito nichado, né? A Marisol já foi, a Marisol tem 60 anos. Sim, né? perfeito. E ela começou como uma empresa de tudo, no têxtil, e ela foi ao longo dos anos fazendo escolhas, e no ciclo mais recente, que já é mais de décadas, nichou em mercado infantil. Só que cada vez mais, e os últimos anos mostram isso, nós somos menos limitado. Não é que a gente está abandonando, a gente é menos limitado a uma empresa de roupa de criança e a gente na verdade está posicionado como uma empresa de criança. De criança. Então por isso que a gente, em higiene bucal, a gente já chegou a bater 17% de market share de higiene bucal infantil. Uau! Em óculos solar e de grau, a gente ultrapassou no segundo tri do ano passado o líder, ou até então líder de mercado. Sim. Somos produtores e distribuidores de conteúdo animado, em português, inglês, espanhol e chinês. Tem mais de 110 milhões de pessoas na China que assistem às nossas propriedades. Perfeito. Então, nós, na prática, a gente nasceu como uma indústria, olhava para o processo, para a produção, e a gente resolveu olhar para fora. A pergunta é quem a gente atende? Tá bom, mas como é que essa... Sim. Como vive, como se reproduz, como se alimenta, etc. O que essa pessoa faz? E a gente começou a olhar como é que a gente participa da vida dela. Sim. Em tudo que ela faz que a gente entende como pertinente. Então por que a gente entrou em higiene bucal? Porque até 5 para 6 anos de idade é uma atividade que a participação dos pais, ela no primeiro momento ela é total, depois ela passa a ser educativa, depois ela passa a ser de monitoramento até que ela desgarra. Mas durante 5, 6 anos, higiene bucal é uma prática do filho com o pai, do filho com a mãe, enfim, da criança com o adulto. Sim. A gente é super relevante em linha escolar, porque tem a ver com a educação. Então, as nossas escolhas foram em cima da onde o adulto participa fundamentalmente da relação com a criança. Então, são algumas escolhas. Como é que a gente saiu do mundo têxtil? Participando dos momentos onde adultos e crianças literalmente convivem. A gente participa mais disso, fala assim, pô, quanto vocês têm de linha de brinquedo? Não faz, por enquanto, a gente não faz brinquedo. Porque o brinquedo ainda a gente entende que é criança com criança. Sim. A gente saiu do mundo têxtil na relação adulto com criança. Então, hoje é difícil um comparativo da Marisol com as outras empresas do setor quando você pensa no grupo. Quando você fatia e começa a olhar, puta, mas como é que é no têxtil, etc, Sim, etc. entendi. E aí no têxtil, aí a gente ficou dentro da escolha de premiumizar as nossas marcas. Nada contra os outros segmentos, mas foi uma escolha de premiumizar, porque isso nos ajuda inclusive a sair da categoria por conta da visibilidade, da reputação, etc, etc. Nesse sentido. E um outro ponto, você já deixou claro antes, que convive muito com o setor têxtil. O setor têxtil é um setor muito sedutor, é muito legal. Tem várias facetas super interessantes. Mas é um setor, como você já entendeu, não tem um líder. Pô, mas daí tanto faz? Não é que tanto faz. A falta de um líder, ela é ruim para todo mundo. Óbvio que se tivesse um líder, eu preferia ser eu. Mas não sendo, mesmo não sendo, eu preferia que tivesse um líder. Porque o líder, ele acaba dando tendência, ele acaba desbravando, ele acaba mostrando um pouco o caminho para as outras indústrias do setor, mas para o mercado de consumo também. Então é um setor que tem dificuldade de inovar de forma estruturada. Tanto que ainda é um setor que vive muitos métodos, práticas e uma cultura muito antiga ainda.
Sim. Os modelos são muito antigos, sim. O empirismo ainda prevalece no setor, de forma desproporcional com aquilo que a gente já vê outras economias vivendo. Tudo pela falta de um grande líder. Então isso é uma característica. 2, quando você fala de trabalho análogo a escravo, eu sou de uma geração que o trabalho análogo a escravo era todo ano, interior de São Paulo, cortador de cana, boia fria com fuligem preta no rosto. Hoje o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Fala de pirataria, qual é o setor? Fala de poluição, quem pinta rio, quem polui o ar, não sei o quê, quem manda para lixão no Chile, para não sei o quê, por causa do fast fashion. Então assim, é um setor que nos últimos anos ele tem um desafio bastante grande, que é como é que eu me reposiciono como setor para depois, inclusive, ser atrativo de mão de obra, etc, etc. Porque daí a gente reclama, fala, pô, ninguém quer mais trabalhar no setor, etc, etc. Mas a gente mesmo não se ajuda, porque tu pega uma nova geração agora, com um nível de escolha muito grande. Fala assim, puta, eu vou trabalhar num setor sedutor. E olha que a palavra sedução teria tudo a ver com o nosso setor. Sim, né? Perfeito. Mas quem quer trabalhar no setor sedutor, ou quer trabalhar no setor que está ali sempre exposto, então esse é um dos desafios. Por isso que inclusive na Câmara da Moda, nós temos 3 grandes objetivos, e um deles é realmente trabalhar a imagem do setor. Legal. Que começa inclusive lá no ambiente empresarial, né? Porque a própria BIT, como é que era normalmente? Ah, pô, a China, o não sei o que, era sempre o setor vai quebrar. O setor vai quebrar. A forma que o nosso setor mais se comunicou com o mercado empresarial durante muitos anos pô, se acontecer isso aqui, o setor vai quebrar. Pô, mas... Apavorando. Pô, nós mesmo ficamos dizendo que o setor vai quebrar. Sim. Mas que a gente joga contra o próprio negócio. Então o desafio aqui, Eduardo, ele é grande, isso foi gerando desconfortos para nós. E essa dor, esse desconforto, falar, vamos guinar o negócio. Legal. E aí que foi a história de vamos aproveitar que nós escolhemos, antes disso a gente já tinha escolhido o mundo infantil. O mundo infantil, por uma consequência, a gente já tinha história de personagens, etc, etc. Mas simplesmente como decoração de produto, a gente começou a dar vida para isso e começou a sair do setor. Então hoje nós somos uma empresa que resolveu se especializar no mundo infantil, resolveu se desafiar a querer fazer e se meter em vários setores. Aprendemos a fazer isso em alguns deles já com parceiros, como o caso com o Alexandre na Condor e tal. Que era mais óbvio, né? Quando era um setor muito distante, a gente não fazer sozinho, mas a gente agora começou a aprender a fazer isso dentro do setor, com os outros. No extremo, isso nos levou a pegar a fábrica de Jaraguá, que é onde a gente tem a sede, e desde o final de 2021, basicamente início de 2022, nós transformamos num condomínio. Então nós implementamos o Systex, que é o primeiro condomínio de sistemistas têxteis que se tem notícia no Brasil, que usa a lógica condominial, né? Como é que eu diluo despesas, inclusive tendo um condomínio, mas usa o conceito de cluster, que no Brasil nós não temos cultura de cluster. Pouco que a gente conhece de cluster vê na indústria automobilística, onde está lá o ecossistema, etc, etc. Só que isso é uma mudança cultural importante, porque nós estamos historicamente vinculados a um setor muito verticalizado, que faz tudo meio sozinho, por um processo de clusterização. Tanto que você não chama de fábrica de carro, né? Sim. Você chama de montadora de carro. Perfeito. Com um monte de gente especialista, que traz um monte de racionalidade, traz um monte de economicidade, etc, etc. Porque se eu fizesse tudo sozinho, o parafuso do velocímetro do meu carro, que ninguém vê, era só meu, não era igual da tua marca. Essa verticalização não, eu vejo que é quase um one-stop shop, assim, aqui você encontra tudo para o mundo infantil. Né? Imagino que está migrando muito para esse mundo. Essa questão de mercados intangíveis, que eu vi que tu comentou. Isso. Buscando posicionamento para entrar nesses mercados posterior? Isso. Foi mais ou menos nessa linha? Ou... buscando posicionamento para isso, criando casca e maturidade para poder fazer isso, e entendendo, né, Eduardo, que a sociedade está mudando.
O conceito do ter versus o viver, ele está mudando, né? Você tem ali, tá no teu painel, qualidade de vida. Sim, perfeito. Qualidade de vida permeia várias fases da tua jornada, da tua vida, da tua família, das tuas relações, etc, etc. E isso vive muito de economia dos intangíveis. Pega o que é um parque de diversões, óbvio que tem a tangibilidade daquele equipamento, daquela montanha-russa que você tem que ir lá, ela é tangível. Só que economicamente você não está pagando pela matéria. Você está pagando pela vivência, pela experiência, pela memória, pela fotografia hoje do teu smartphone para poder mostrar que estava lá. É um negócio muito distante daquilo que da história da própria Marisol. Eu só ganhava dinheiro transportando matéria. Para transportar matéria, cada vez que eu quisesse ganhar mais dinheiro, eu tinha que produzir mais uma peça. Para produzir mais uma peça, tem que contratar mais uma pessoa, tem que comprar mais uma máquina, etc, etc, etc. Mas aí eu poluo mais, aí eu gasto mais, aí eu desperdiço mais, aí eu gero mais efeitos colaterais nisso. E é isso que nos motivou a entrar em roupas usadas, isso que nos motivou a entrar em assinatura de roupa. Tudo na visão de como é que eu gero racionalidade e comodidade, porque as pessoas no final do dia elas querem as coisas, elas querem pagar menos. Querem pagar menos porque elas são sovinas? Não, porque a nossa vida, ela cada vez é mais impactada por mais despesas de coisas que a gente não tinha no passado. Então elas querem fazer isso aqui de forma mais fácil, porque tem a ver com o conforto. Talvez você deve lembrar que saiu uma vez uma matéria e falou, os jovens nova-iorquinos não querem ter carro, etc, etc. Cada vez menos, falando assim, o jovem não quer mais carro, etc, etc. Não dá para descontextualizar. Quem já teve a oportunidade de ir para Nova York, minimamente já vivenciou aquilo ali, já deve ter entendido que são poucos os prédios que têm garagem. Então, sim, isso significa dizer que se você tem carro e não tem garagem, é desconfortável. Porque tem que parar afastado. Sim. As garagens que tem em Nova York, a esmagadora maioria, são muito ruins. Deixa o carro empilhado, é um inferno fazer aquele negócio. Só que, por outro lado, não ter carro em Nova York é fácil. Porque o metrô é eficiente, está disponível, tem tudo que é plataforma e modal, Cabify, Uber, táxi, bicicleta, charrete, patinete, o que você quiser tem, para todos. Então, assim, não é só sobre, é desconfortável ter carro em Nova York, mas é fácil não ter. Porque se só fosse ruim ter, mas fosse pior não ter, as pessoas iam continuar querendo ter, mesmo que seja ruim. Perfeito. Mas essa busca da comodidade, do conforto e da facilidade está moldando a forma como as pessoas se comportam e consomem. E a gente olha para tudo isso e fala, como é que eu torno a empresa sustentável no tempo? Porque uma das coisas mais comuns que tem é o teu negócio atinge o sucesso, fica estagnado nos teus modelos, o mundo muda e depois você não percebe por que o teu negócio deixou de ser atrativo. Enfim, a gente traduziu tudo isso e as nossas escolhas têm sido nesse sentido. É fácil? Não, porque o processo de adaptação é difícil. Eu até ia perguntar aqui, vocês, nessa questão tu comentou antes ali, do mercado de vocês estarem buscando se conectar com o mercado adulto, em momentos principalmente, né, memórias afetivas e tudo mais, não é muito mais fácil, eu fiquei pensando na dificuldade, porque é muito mais fácil uma marca de adulto se conectar, criar uma marca de infantil do que uma marca infantil criar uma marca adulta. Não tem histórico, né? Não tem histórico de uma marca infantil que vira adulta. Isso, e porque tu pega outras marcas, acho que o Gosh, King Joe e outras marcas assim, eles estão indo para essa questão, vamos criar o pai e filho, né? Mas é muito mais fácil eu como pai, tenho o meu padrão do meu vestir, projetar no filho do que ao contrário. Como vocês lidaram com essa, ou não sei se teve essa discussão lá também. Não, tem, mas a gente não tem feito moda adulta. A gente tem participado da relação adulta. Óbvio que a gente faz essa história do tal pai, tal filho, tal mãe, tal filha, que faz de cima para baixo, a gente também faz de baixo para cima, pontualmente. Mas dentro dessa ambição de participar da jornada das pessoas, por exemplo, a gente no ano passado lançou uma linha de dança, chamada Let's Dance. Vem inclusive da minha vivência lá na SCAR, etc, etc, de entender a dor. Eu tenho uma filha de 9 anos e um filho de 5, atualmente.
A minha filha faz dança e tal. Pô, é uma jornada nada prazerosa comprar roupa de dança para ela, é uniforme e tal, mas chega lá numa loja que não tem sedução nenhuma, um serviço que não tem nada, mas é obrigação, é uniforme, tem que comprar lá tal, você compra. Para quem trabalha no setor, inclusive, depois você vai lá e fala, puta, mas a qualidade nem é tudo aquilo e tal, e o preço, mas você não tem opção, aquilo é compulsório, você vai lá e compra para ela poder fazer aula na escola que ela tá. Só que daí você chega no final do ano, tem tempo aqueles eventos de final de ano, de encerramento de ano da aula da escola de dança e tal. Pô, os pais estão lá, já leva pai, avô, papagaio, periquito, já leva a família toda, porque são relações, é tudo a ver com relação. Aí a gente entrou nessa história de dança, porque para quem vive esse mundo sabe que não é uma jornada das melhores possíveis. E a gente resolveu participar desse mundo. Pô, mas então a Lilica está começando a fazer uniforme? Tá, de dança. Só que quando a gente entrou nesse mundo, aí, e a gente com consultoria especializada nisso, daí até a pessoa do setor de dança que estava nos assessorando, falou, tá, mas, Juliana, e a roupa pro professor? Eu falei, tá, mas daqui a gente não faz roupa de adulto. Não, mas uniforme, a criança se espelha no professor. Tem que fazer a roupa do professor. Aí a gente começou a fazer a roupa do professor. Mas é nichado. Entendi. É por conta de especialização. Entendi. Tem a ver com a jornada e com a experiência daquele segmento. Não é aleatório do tipo, então agora vai para o mercado adulto. Agora nós temos um outro ponto, né, Eduardo? A Lilica, ela é de 1991. Ela está chegando no 34º aniversário dela. Tem muita gente que usou Lilica bem crescidinho já. Então tem um negócio chamado memória afetiva, que é outra variável da economia dos intangíveis, que é muito importante. E nós estamos começando a ativar. Mickey tem 90 anos. Quantas pessoas adultas você já viu usando produtos do Mickey? Várias. Por projeção, por memória afetiva, por participação. A Disney está fazendo bastante, Barbie. Exatamente. Então várias coisas que fizeram parte da tua infância. Alguns ícones da infância você abandona, você deixa na tua história, fica na tua memória, mas fica no passado. E alguns, eles continuam participando da tua vida. Até porque daqui a pouco a vida vai resetando, né? Eu já fui criança, cresci, agora eu tenho fase adulta. Mas peraí, daqui a pouco eu tenho filho. O mundo infantil volta para minha vida. Eu num outro papel, mas ele volta para minha vida. E aquilo aciona gatilhos importantes. E normalmente é o pai que introduz, é a mãe que introduz novamente a marca de memória afetiva dela, eventualmente se a marca continua viva, ativa, etc, e atraente, o próprio pai e a mãe traz aquela memória afetiva para a vida daquela criança e você vai retroalimentando gerações. Mas eu preciso de continuar dialogando com esse ser humano adulto. Então, em cima disso que a gente faz. Mas também usa a economia dos intangíveis. Então lá, por exemplo, no Parque do Beto Carreiro, todos os brinquedos infantis são com os nossos personagens. Então todos, a montanha-russa de criança que tem lá é Tiger Mountain. Então assim, porque tá lá, a gente, para participar da vida. A criança vai sozinha na Tiger Mountain? Não vai com o pai. E aí começa toda essa relação. Então a gente está participando dessa jornada. Inclusive para depois a pessoa chegar lá no supermercado, ver uma escova de dente e falar, é essa que eu quero. Eu vi no parque. Muito bom, muito bom. Eu acho interessante essa questão, porque para mim, quando eu vi, eu fui um pouco mais a fundo. Eu vejo que tu gosta bastante dessa questão dos intangíveis, mas é uma posição que algumas das indústrias que vão estar ouvindo a gente não consegue chegar nesse ponto de estratégia, né? Porque é uma estratégia cara, não é uma estratégia barata, e é uma estratégia com uma visão de longo prazo. Então exige paciência estratégica também para que tu consiga chegar nessas discussões, né? E quando foi o momento que vocês pararam e pensaram, que acho que isso é uma dúvida bem comum, de qual é o momento de começar a investir em branding da indústria mais pesado, porque isso é uma dúvida minha também, porque muitas das pessoas ficam naquela de vamos na aquisição, expansão no mercado, questões mais focadas em ter isso aqui na mão, ter o lead na mão, ter o cliente na mão, mas nunca focam nessa questão de vamos sustentar tudo isso aqui, vamos
posicionar a nossa marca aqui, como a gente vai posicionar, porque é muito difícil mensurar o retorno desse investimento específico. Qual foi o momento que você fala, não, agora é a hora de dar esse passo? Ele vai, na nossa vida pelo menos, ele foi acontecendo. Ele não foi assim, agora começa, tal. Ele foi acontecendo. E normalmente, né, Eduardo, vem da dor. Sim. Um desconforto, de uma dor. Às vezes você toma uma dor de choque, né, que todos nós fomos impactados por uma coisa super complexa que foi a pandemia. Ela chocou, cada um agiu ou reagiu de alguma forma, com uma certa licença poética, falar, cara, o que nós estamos vivendo é muito impactante, eu tenho quase que a licença poética de tomar decisões impactantes. Inclusive com o direito de errar. Sim, porque você não se autoflagelava pelo erro. Na vida regular, típica, você não tem esses grandes momentos. Então as coisas, no meu entendimento, e para nós foi assim, elas vão acontecendo. Então vamos lá. Quando a gente pensa nessa construção de marca, do branding e assim por diante, ele tá diretamente ligado com a fase do teu negócio. Se a gente pensa no nosso setor de forma ampliada, agora vamos pensar aqui no setor. Vamos pegar o recorte, inclusive, de Santa Catarina. Em Santa Catarina nós temos cerca de 9 mil empresas formalmente constituídas no setor têxtil. Somos o maior empregador do estado. De cada 5 catarinenses com carteira assinada aqui na indústria de Santa Catarina, 1 trabalha no setor têxtil. Somos o maior empregador, com mais de 170 mil colaboradores na indústria têxtil de Santa Catarina. Então ele é um setor relevante, não tenho dúvida nenhuma. Se você não trabalha no setor, você conhece provavelmente alguém que trabalha no setor, alguém da tua família de alguma forma está envolvido com o setor. Então é um setor muito capilar. Isso significa dizer, inclusive, que tem vários tipos de empresa em várias fases diferentes. Uma jornada mais ou menos típica dessas histórias, quando uma empresa nasce nesse setor, dificilmente ela já nasce com marca própria. Acontece, tem bons exemplos disso. Mas a maior parte das histórias que você vai conhecer, elas não nascem. Elas nascem produzindo para alguém. Você fica fazendo o chamado private label. Aí você cresce como indústria, você se estabiliza, você melhora, você aprimora, você aprende a fazer com mais qualidade. Começa a olhar que a margem fica apertada. Começa a olhar, aí começa... Não, aí nessa fase ainda você está na empolgação, você está ali com aquele teu capital de investimento inicial ali, você ainda não entendeu exatamente a força do fluxo de caixa ou a pressão que ele te gera, e no tempo você vai, a vida vai te trazendo alguns aprendizados nesse sentido. Depois que você vive essa fase, você fala, putz, rentabilidade apertada, não estou deixando um legado, posso ser substituído, como eu crio o meu negócio? Aí você começa a falar, vou lançar minha marca. E aí você vai lá e começa a lançar a marca. Mas ainda é uma marca meio empírica, testando, acerto e erro, um pouco de estudo. Não sabe para quem vender. Não sabe para quem vender, começa todo um desafio de marketing, de comercial aqui para poder se estabilizar. Aí você vai lá e consegue chegar. Vamos sempre pegar as trajetórias de sucesso, você chega lá e estabiliza, o negócio está estável, está grande, está maior, está estruturado, tem força. Você já olha e fala, putz, agora eu preciso do branding, porque agora eu preciso da mais-valia, preciso começar a ter valor intangível para o negócio. E aí você começa a entrar numa outra fase. O que eu vejo como um grande desafio, né, Eduardo, assim, dentro do contexto que você estava trazendo? Primeiro, essas coisas exigem tempo. E aí tem que ter tempo, tem que ter resiliência, tá? Inclusive nas premissas de vocês, tem que ter resiliência, isso é fundamental dentro do negócio. E é difícil você ter resiliência durante muito tempo. Até porque, como também o nosso setor tem um certo empirismo, nunca é fácil saber se essa tua resiliência é porque você é cabeça dura, sim, ou porque você realmente precisa ajudar o mercado todo a entender essa tua proposta de valor ao longo do tempo. O segundo ponto que eu acho que ele é crucial, e ele é uma escolha que não é fácil, que é quando você está nessa jornada de construção de branding, você está fazendo escolhas. Eu posso pegar um recorte? O empirismo que tu comenta é muito pela questão da liderança de mercado. Sim. Porque você, por exemplo... Ou da falta de liderança de mercado. Da falta de liderança de mercado. Vocês são
uma empresa de grande porte, a Marisol se movimentou para cá, vai todo mundo para lá. Mas outra empresa, muito próxima a Marisol, se movimentou para o outro lado, vai para o outro lado. Fica confuso, as outras empresas do setor ficam confusas, a própria Marisol fica confusa nesse teu exemplo, pô, eu estou apostando para cá. A tua aposta para cá não significa que no primeiro movimento já explode de vender, já todo mundo bate palma, todo mundo acha lindo, maravilhoso. Tem um tempo de adaptação. A outra empresa importante, visível, daqui a pouco vai para a esquerda, também te coloca uma caraminhola na cabeça e fala, opa, será que eu realmente fiz a escolha certa ou vou fazer? Ah não, na tua cabeça não mudou, mas tu tem um time contigo. Daqui a pouco teu time fica inseguro. Aí você tem que manter a segurança com a cabeça suficientemente aberta para ter certeza que você também não está sendo cabeça dura. Você precisa trazer teu time junto, porque ele ficou confuso na hora que alguém montou. Então é uma jornada sempre muito desafiadora. Então esse processo, Eduardo, ele exige essa resiliência, exige tempo, e enquanto você está percorrendo ele, inclusive o teu core também fica um pouco ameaçado. Tu normalmente não tem dois dinheiros. Tu está sempre usando o mesmo dinheiro para investir também nessa parte nova. Quando você está começando a fazer isso, e você está vendo, inclusive o mercado se movimentando, né, a gente está vivendo várias novas economias, né? Você olha muito para, vocês atuam bastante em ferramentas, inclusive de inteligência artificial, que hoje talvez é a grande aposta que vai se fazer em tecnologia, já está se fazendo, mas uma tendência disso aqui ainda crescer ainda mais. Te exige investimento, te exige capital financeiro e humano para você poder fazer essa jornada. E quando você está fazendo isso, tem algumas coisas do teu core que não é que você está negligenciando, mas você está conduzindo ele da mesma forma. Muitos dos teus clientes atuais, que você tem vários tipos de cliente, nós temos vários tipos de cliente, olha para aquilo e fala, não é isso que eu quero. Mas às vezes não é o que ele quer. E aí essa conexão mercadológica com esse teu cliente histórico também fica ali meio morna. Sim. E aí isso aqui às vezes balança. Você tem, às vezes você entra numa encruzilhada. O que eu faço? Volto para cá e cuido disso aqui de novo e abro um pouco mão disso, ou falo, não, eu tenho certeza absoluta que eu estou no caminho, isso faz parte. E assume o risco. Porque toda vez que você faz escolha, isso é uma coisa que a vida vai te mostrando, né? O desafio de uma escolha não é escolher. É que toda vez que você escolhe alguma coisa, você de alguma forma está negando a outra. E isso significa, inclusive, às vezes num segmento de produto, numa estratégia de preço, numa estratégia de canal de distribuição, e às vezes você está abrindo mão. É mais fácil perder mercado do que ganhar mercado. Essa eu acho que é a maior dor de todo empreendedor, ou de todo empresário, de todo executivo, quando está num processo de transformação. A gente entrou nesse processo com as nossas convicções, em cima de dores que a gente vinha vivendo. Pelo fato de estar numa empresa, o Marisol já com 60 anos, empresa tradicional, essa tradição tem vários pontos positivos que te trazem reputação, resiliência, respeito, etc, etc. Mas ela te trazem vários desafios. Porque sempre tem alguém no mercado trazendo uma coisa nova. Sempre tem alguém trazendo uma coisa mais próxima ao espírito de época de hoje. Você, quando já tem uma marca tradicional de longa data, você não consegue dar uma baita guinada no teu negócio. Porque de repente você já tem parte dos teus clientes super abertos a essa guinada e até já te exigindo um pouco disso. Agora você tem uma base de clientes e fala, não, mas eu não queria que mudasse. E isso acho que é a maior angústia que a gente vive, e é a dor do empreendedor. E o cara não é empreendedor só nos primeiros 2, 3 anos do negócio. O cara continua empreendendo com 10, 20, 30 anos de empresa. E essa questão do tempo, eu achei interessante uma fala tua, que é como é a questão de... Acho que algumas barreiras que a gente foi rompendo ao longo do tempo.
Eu tenho certeza que daqui a um ano eu não vou estar pronto para gerenciar, eu não estou pronto hoje para gerenciar a empresa daqui a um ano. A empresa vai mudar, a empresa vai ter visões diferentes, tamanho diferente. E uma das coisas que eu achei interessante que eu vi em um comentário teu foi que tu falou empreender ao longo do tempo exige estabilidade emocional. Porque tu tem que entender que tu não tem que lidar só com o sucesso. Tu tem que lidar com o fracasso desse tempo também. Porque é impossível uma empresa de, por exemplo, 60 anos crescer a todo ano. Crescer a todo mês. Né? E a maioria dos empresários vive, eu vejo hoje, uma referência muito digital de que a grama do vizinho é mais verde. E isso acaba gerando muita angústia nas empresas que circulam, né? esse meio. Eu achei super interessante, porque realmente nós passamos por esse reencontro de identidade, de para quem que a gente quer. E acho que uma das coisas que mais trouxe angústia foi falar, peraí, os caras estão vendendo pra caramba lá, vou para aquele mercado. Daí tu acaba se desencontrando nesse meio. Então eu acho que foi uma passagem super interessante tua, obviamente numa visão de uma empresa de 60 anos, né? Não, e tem o freio de arrumação, né? Você estava me contando sua história agora há pouco, né? Pô, em algum momento você teve que fazer uma escolha e falou, cara, você abriu mão de 40% do teu negócio. Sim. E nem tinha 60 anos, mas já se sentiu impelido para fazer. Sim. Provavelmente, né, Eduardo, com a perspectiva de, peraí, se eu quiser chegar a 60 anos, eu daqui a pouco vou ter que fazer esse freio de arrumação. Sim. Porque o negócio estava... Não tem fórmula, né, Eduardo? Cada empresa é uma empresa e momento de vida, né? Sim. Então, assim, eu represento basicamente uma segunda geração dentro do negócio. Tem mudança geracional já, inclusive tem essa mudança geracional. Segundo, já tinha um modelo super azeitado, super funcionando, com uma série de pessoas que também já estão na empresa, conhecem, foram e são super importantes para o processo, ajudaram a construir, ajudam a garantir a jornada do dia a dia, mas daqui a pouco também querem sair. Porque também querem empreender, porque querem se aposentar, porque querem uma outra experiência, etc, etc. Você dá um passo para trás, aí você busca um novo profissional, ou você promove um profissional internamente, já tem uma outra cabeça, já tem um outro processo. Eu me lembro bem na jornada de sucessão lá na Marisol, foi uma jornada longa, com assessoramento externo, tal, durou 7 anos o processo de sucessão. Uau. Então assim, foi super... E nasceu para levar 7 anos. Aí você fala, levou 7 anos porque ele... Não. Quando o processo começou, foi disso, é um processo de 7 anos. Quando teve essa jornada, seguindo modelos talvez já consagrados do processo de sucessão, chegou num determinado momento, né, Eduardo, que falou, não, beleza, agora tem um processo com os próprios diretores. Porque não é só uma questão, quando você pega um processo de sucessão, não é só uma questão de quem vai ser sucedido e quem vai suceder. É uma questão de todo mundo estar em volta. Porque essas pessoas estão participando do mesmo processo. Então, de ordem prática, quando troca o presidente por um novo presidente, aquele corpo diretivo, ou das pessoas diretas, etc, etc, que estavam ali, elas não foram selecionadas, e na seleção 2 escolhem, né? Alguém está escolhendo alguém está escolhendo alguém. Não tem um só escolhendo no processo de seleção. Quando você está numa entrevista de emprego, não é só o potencial empregador que está te escolhendo. Você também está escolhendo aquele processo. Mudou bastante. Mudou bastante. Os dois estão escolhendo. E que bom que é assim. Sim. Esse corpo diretivo que está aqui, ele seguia esse presidente. Quem disse que a troca de presidente é uma coisa que agrada esse corpo aqui? Quem disse que essas pessoas concordam com os critérios que conduziram para esse sucessor? Então uma empresa é um organismo muito vivo o tempo inteiro. Sim. E todas essas opiniões importam. Então, e aí quando você começa a trazer, fala, putz, mas eu também quero que a empresa modernize, eu quero que a empresa inove, eu quero que a empresa que seja uma empresa viva, vibrante, etc, etc. Cara, multiplica isso aqui por um monte de gente,
Aí a gente chega realmente numa equação muito própria e super complexa. E essa questão do multiplicar por muitas pessoas, vou anotando algumas coisas que você vai falando, o tamanho hoje que vocês têm dificulta a velocidade de mudança. Dificulta. Né? Vocês são a brincadeira do transatlântico com a lancha. Né? Perfeito. É a melhor referência que tem. E a gente já sabe um agravante da indústria, porque naturalmente a indústria de Santa Catarina, a gente é muito processual, a gente é mais quadrado em algumas coisas no quesito inovação. Agravando-se ainda mais com os pequenos microfeudos, que é isso que tu comentou de interesses em comum. Eu estou nessa posição aqui, logo eu vou defender ela com unhas e dentes, porque eu não posso sair dessa posição. E todas essas barreiras vão criando dificuldade com que a empresa evolua, com que a empresa perceba novos caminhos. Referente a isso, vocês têm costume de olhar mercados novos para fazer inovações lá dentro? Como, por exemplo, o mercado de tecnologia trabalha muito com metodologias ágeis, squads e tudo mais. Vocês já olharam para esse mercado para tentar aplicar isso dentro da indústria? Que isso é uma questão muito interessante, que a gente já tentou em algumas empresas falar, não, gente, vamos tentar montar algum comitê para montar metodologias ágeis dentro da empresa. Começa pelos setores administrativos, que são mais fáceis e a gente consegue construir isso. Não, porque o modelo que já existe funciona, porque coisas nesse sentido. Então, acho que existe uma resistência muito grande referente a isso, né? Então, qual que é a visão de vocês? Sim, olhamos, realmente é difícil, não é? A gente muito mais olha para fora do que para os modelos. E para fora outro mercado. Para outros mercados, muito mais para fora do setor, do segmento, do que para dentro. Foi a forma que a gente, inclusive pela falta da liderança, a gente vai voltar lá sempre, invariavelmente nós vamos chegar no ponto ali que é uma angústia que eu tenho, que é essa falta da liderança. Falta da referência, daquele cara que fala, puta, aquele me dá conforto. Tem um líder, o líder me dá conforto. Perfeito, perfeito. Eu tenho que seguir ele, mas ele me dá conforto. Então, por isso a gente olha muito para fora. Olha muito para fora, inclusive pelo conceito, Eduardo, daquilo que eu trouxe agora há pouco, que a gente usa essa expressão lá dentro, que é o espírito de época. Que época que nós estamos vivendo, de que sociedade nós estamos vivendo, o que essa sociedade está efetivamente valorizando. A gente entende que essa sociedade de hoje está valorizando de uma maneira diferente a relação entre o ter e o viver. Antes eu queria ter o carro, agora eu quero experimentar o carro. Eu queria ter uma casa e agora eu quero experimentar a casa. A gente vive mais desses experimentos. E a economia está ajudando um pouco mais nisso, porque está gerando essas alternativas de fazer. Então a gente tem olhado isso mais para fora. O tema da economia dos intangíveis, que a gente estava falando agora há pouco, ele começou a nascer para nós em 2014. Quando a gente começou a olhar para alguns outros setores, falar, opa, tem um negócio aqui que está começando a acontecer, que as pessoas já estão começando a viver, mas aquilo era vamos dizer que era mais no ambiente da curiosidade do que qualquer outra coisa. Mas em 2014 a gente inclusive teve um assessoramento externo de uma consultoria, que eu fiz essa provocação, de quero entender mais sobre a economia dos intangíveis. Como a gente pode gerar riqueza sem transporte de matéria. É um trabalho pesado, estruturado nesse sentido. Mas isso aqui ficou meio guardado. Perfeito. Aquilo serviu para trazer repertório. 2014. 2016, 2017, falou, putz, vamos começar a praticar um pouco. Aí começou a história, dali para frente a gente virou produtor e distribuidor de conteúdo. Então a gente recebe revenue share hoje de conteúdo animado. Perfeito. Sempre que alguém assiste em algum lugar do mundo, centavos de dólar são nos remuneram, são depositados na nossa conta digital. Então, são 110 mil visualizações. Né? 110 milhões só na China. Na China. Só na China. Tá cheio. Eu vi que vocês têm dois mercados grandes que vocês estão vendo agora até para internacionalização, que é China e Itália. Que a gente atuou melhor na Itália no passado
até o subprime americano, que refletiu forte lá na Itália, aquilo bagunçou, ficou muito difícil, a Itália teve 6 anos bem complexos de equilíbrio econômico e tal, aquilo começou a ficar muito caro, e o Brasil começou a acelerar muito, e a gente começou a olhar mais para o Brasil de novo, porque depois os vasos comunicantes vão gerando esse tipo de pressão. Então, a gente nasceu essa história, né, lá atrás, para poder nutrir um pouco essa angústia. Então, isso já foi observando outros mercados. Quando eu te falei agora há pouco do condomínio, foi olhando para outros mercados. E não para o nosso, porque a tradição do nosso falaria, não faz isso. O que significou abrir o condomínio? Significou eu olhar para a indústria e falar, bom, a indústria toda nossa, dentro de um conceito que é muito característico da indústria e muito característico da cultura de Santa Catarina, que é o lado patrimonialista. Então eu tenho uma fábrica no meu terreno, no meu prédio, com a minha máquina, e aliás a minha máquina é mais moderna do que a dos outros. Com a minha empresa que fez as grades, com a minha da minha. Então essa questão patrimonialista é muito comum, é o mais comum no modelo industrial. Então a gente falou, opa, peraí, e se o prédio continuar sendo meu, mas alguém começar a fazer riqueza através desse ativo? Por que não? Então esse condomínio que a gente criou lá atrás, usando o clássico modelo condominial de diluição de despesa e usando o conceito de clusterização, vários especialistas trabalhando no mesmo condomínio, nos criou uma perspectiva de, numa ampliação de mais ou menos 35% de área física, saindo do projeto, a gente não fez isso aí, não executou isso, mas o projeto leva de 70 mil metros quadrados de área industrial para 110 mil aproximadamente metros quadrados de área industrial no mesmo endereço, com algumas áreas de ampliação que a gente tem disponível lá no imóvel e algumas retrofits, desmanchando um prédio que tinha, aumentando, refazendo as ruas, passando por cima da rua que existia numa determinada quadra, etc, para poder fazer isso. Essa ampliação em 35%, 40% do espaço físico permite um potencial em relação àquilo que a gente fazia e tinha instalado, de ampliar a produção em 7,7 vezes. Repensando o ativo. E isso, Eduardo, sob o aspecto físico. Aí, sob o aspecto operacional, pela racionalidade, pela complementariedade, isso significou um impacto, por exemplo, numa camiseta branca, que é uma das coisas mais básicas para fazer no setor, 11% a menos de custo. Nessa inteligência do rearranjo produtivo. Pô, Juliano, mas como isso? Inclusive fragmentando o processo produtivo, quebrando o conceito de verticalização. Porque se a gente estuda a regra vigente, e a Marisol sempre trabalha em cima da regra vigente, a hora que eu fragmento, eu fico exposto a outros níveis, a outros capítulos da legislação brasileira. Por exemplo, então eu peguei a malharia. Os teares transformando fio em malha crua. Era tudo da Marisol. A gente vendeu essa malharia. Vendeu malharia para 2 empresas comprar os nossos teares. A Marisol produzia 60% dentro de casa e 40% ela já terceirizava, por tipologia de máquina, etc, etc. Vendeu, passou a não produzir mais nada, passou a terceirizar a produção, inclusive com os inquilinos. Porque a relação lá não é de dependência. O inquilino vende para a gente, para quem quiser, e a gente compra do inquilino ou de quem quiser. Tudo é uma questão de competitividade. Só que, só por conta de logística e ciclo financeiro, já baixou em 9%. Pô, mas que logística, Juliano? Nesse processo de terceirização, que é muito comum no setor, eu faço uma etapa, embalo, chamo um caminhão, carrego, transporto, tiro do caminhão, desembalo, processo, volto, embalo normalmente numa outra embalagem, chamo o caminhão, tempo. O ciclo, e mais o ciclo financeiro. Perfeito. Foi 7% em logística e 2% em encurtamento de ciclo financeiro.
Só que quando a gente junta tudo, por exemplo, essa era uma etapa, especificamente essa etapa, uma etapa que demandava, no nosso caso, 63 pessoas. E as empresas não ficaram, não é da holding, não, por exemplo? Não, empresas absolutamente independentes. E não é aquele conceito, emancipei meu gerente industrial e o cara virou um empreendedor. Não é isso. Empresas já constituídas, que já tinham produção, etc. Geralmente é o inverso, né? As empresas querem verticalizar. Normalmente é isso. Só que aí o que acontece? Quando a gente fez isso, o resumo total é que ficou 15% mais barato. Pô, por que 15? No 9 eu já entendi, 7 mais 2 e o resto. Por exemplo, era uma área com 63 pessoas. Só que 63 pessoas no contexto da Marisol, ele tá numa grande empresa, ele entra no mesmo regime de legislação. Quando fragmentou, se enquadrou numa microempresa, que não é nossa. Baixou. É de um terceiro. Fragmentou com uma microempresa. Não tem cota de PCD, não tem cota de menor aprendiz, não tem demanda de engenheiro do trabalho. Pô, mas as mesmas 63 pessoas na Marisol tinha cota de PCD, tinha cota por conta do conceito de grupo econômico. Então, a legislação brasileira, ela trata diferente as empresas com grande contingente de pessoas das empresas com menor contingente de pessoas. Só que isso no nosso setor é crucial. Nós estamos falando de 9 mil empresas em Santa Catarina. Das 9 mil empresas em Santa Catarina, apenas 0,6% são grandes empresas. 97% são micro e pequenas empresas. Esse é o setor. Esse é o setor. É essa exposição que gera depois competitividade. A gente ficou 15% mais barato. Não me mudei, fazendo nos mesmos prédios, nas mesmas máquinas. A gente ficou 15% mais barato. O custo do retrofit, do espaço, redesenhando o espaço. E isso, tá, Eduardo, sem computar no modelo de negócio, sem computar que eu brinco ali, que o tijolinho empilhado antes era um centro de custo. O tijolinho empilhado hoje é um centro de resultado. E não está nessa conta. Não está nessa conta do 15. Virou uma spin-off do próprio negócio. Eu tinha uma indústria têxtil, agora eu tenho um negócio imobiliário e uma indústria têxtil dentro do mesmo negócio. Então, repensar o negócio, e às vezes é repensar o mesmo negócio. Olhar o mesmo negócio com outro olhar, muitas vezes muda a tua competitividade no jogo. Uma das condições era que a empresa estivesse instalada dentro do... Sim. Era uma das condições. Não é uma condição, porque a gente procura, para nós tudo é livre mercado. Nosso conceito é sempre de livre mercado. Por isso, assim, quem está lá dentro não é obrigado a me vender. Sim. Se eu não for um bom comprador. Sim. Eu também, que estou lá dentro, sou gestor do condomínio, também não sou obrigado a comprar dele, porque ele também tem que ser um bom fornecedor. Quem vai dizer isso? Mercado. O cara tem que continuar sendo competitivo no mercado, senão perde a voracidade empresarial do negócio. Existe a vantagem de estar no mesmo condomínio. Né? Existe a vantagem. Sim. É mais racional vender pra gente, porque a própria logística dele não existe. Sim. Atravessa a rua interna com carrinho elétrico já abastecendo. Isso gera, inclusive, fluxo produtivo. Tira aquela coisa dos grandes lotes por espaço. Tudo isso vai gerando as ineficiências. Você vai quebrando essas ineficiências e vai aumentando a competitividade e, no final de contas, para quem? Para o consumidor final. E aí, indo para o extremo, quando a gente fez isso, muda a nossa cabeça. Muda a cabeça do empresário quando você começa a gerir um negócio desse jeito. Aí vamos para um outro extremo da história. A parte de saúde legal. A parte de saúde legal, ambulatória, etc, tudo dentro de casa, médico da empresa, a gente terceirizou a saúde legal. Não é mais nossa. Tem uma empresa especializada, uma empresa nacional, que já tem de 1.400.000 pessoas no Brasil, assumiu a gestão dentro da Marisol. Assumiu a gestão e veio para a região. E fez a sede dentro do condomínio. Por quê? Porque é um condomínio. Não é mais uma indústria verticalizada, é um condomínio. A partir de 5.000 vidas que essa empresa alcançar de cobertura na região, a gente começa a ter revenue share. Então você começa a imaginar uma indústria têxtil que começa a ter revenue share de saúde prestado, inclusive para empresas concorrentes. Fala, tá, tu está monetizando em cima de um serviço prestado para o colaborador de uma indústria têxtil. Nossa, maravilhoso. Aquilo que era um centro de custo virou um centro de resultado. Um centro de resultado, condomínio, mais imobiliário, mais saúde, mais não sei o quê.
Então, qual é a provocação? Toda essa historinha para chegar no final, qual é a provocação? A gente olha para fora. Porque a gente começou a aprender essas coisas quando a gente falou, as respostas não necessariamente estão aqui dentro, ou não estão necessariamente dentro do setor. As respostas podem vir de fora. Mais uma vez, nós viramos uma spin-off. É uma spin-off da spin-off, da spin-off, da spin-off, numa empresa de 60 anos. Sim. E essa é a grande escolha que a gente tem feito. Dói. Aqui é a parte bonitinha, tá? Era a minha próxima, inclusive eu anotei aqui, era a minha próxima pergunta, porque isso exige risco. Risco e sempre colocar uma fatia do faturamento, do resultado, para teste. Isso. Né? Então poderia ser um investimento que vocês fizeram, que vocês tiraram do resultado da empresa, colocaram ali para teste, mas pode ser que não dê certo. Não, essa é a parte das coisas que deram certo. Obviamente a gente sempre conta a história mais bonitinha, né? Essa é a parte das coisas que deram certo. Evidentemente, nessa tentativa e erro, a gente já também errou várias coisas. Sim. E custa dinheiro, custa tempo, que talvez, dependendo do tempo gasto, vale muitas vezes mais do que dinheiro. E custa uma coisa também intangível, cara, que é estado de espírito, né? Pô, tu vai lá, toma uma ideia, tu vai lá, arrisca dar errado. Tu faz uma segunda coisa e dá errado. Fala, o que acontece com o ser humano depois que erra 2, 3 vezes? Ele vai amedrontando. Pelo menos vai encolhendo, né? Ele vai encolhendo. A gente tem isso na luta, que eu luto há muito tempo. Eu luto há uns 12, 13 anos. E a gente tem a frustração e estado de morte, que a gente chama. Que quando tu tá, por exemplo, numa luta no solo, que é MMA que eu faço, uma luta livre, né? Tá no solo e tudo mais, e a pessoa vai te apertando, e tu sabe que tu tem que sair quadril, tem que botar o cotovelo pra dentro, pra tentar estourar a pegada e tal, e tu não consegue. Mas tu sabe que existe outra saída, tentar dar uma barrigada, jogar ele pra cima, e tu faz, e tu não consegue. E isso vai te dando, isso é uma coisa que lá na academia todo mundo tem que passar por isso. E o pessoal vai te apertando, vai te batendo, e tu frustrado, tu começa a encolher, e começa a ficar sem ar. E eu passei por isso já algumas vezes. E a pessoa que estava treinando comigo muito tempo de luta já, né, treinou no Rio de Janeiro, o pessoal da academia do Tigrinho, MMA, o pessoal começou a bater, deu um tapa na minha cara e falou, tu sabe o que fazer, você concentra. E eu tentei de novo e não consegui, e eu falei, cara, sai de cima de mim. Eu comecei a empurrar ele, falei, sai de cima de mim, eu não tô conseguindo respirar. E ele olhou pra mim, falou, cara, tu sabe o que fazer, confia na tua luta, não se apavora. E aí, obviamente, ele deu uma aliviada no peso, né, que ele tava pesando muito, e eu consegui saindo devagar. E aí ele sentou assim, depois que eu saí, ele sentou assim e falou, parabéns, você chegou à sensação de morte. Ele falou que quando a gente não sabe mais o que fazer. E muito por isso daí que tu comentou, dessas pequenas frustrações. E ontem, eu tava gravando também com o pessoal de Rio do Sul, e eu comentei isso, eu falei, nada supera, porque todo mundo, quando quer se aproximar de ti, fala muito a gente tem a parte de equity aqui dentro da empresa. Todo mundo que quer equity, não, porque eu sou a pessoa certa, eu sou isso, eu sou aquilo. E uma das coisas que eu sempre comentei com eles pegando esse gancho também, eu falo assim, ó, nada supera o tempo. Nada. Quer conhecer uma pessoa, coloca tempo pra ela. Dá 1 ano. Hoje em dia não precisa de muito tempo. 1 ano já é bastante. Né? Vamos ver se ela vai perpetuar naquilo lá 1 ano. Né? E eu passei por isso no quesito de reajuste, naquele reajuste, derrota que a gente fez. Eu tinha que redescobrir novas formas de vender. Porque o canal que até então funcionava, a gente mudou ICP, e ICP não conversava mais com aquele canal de venda que a gente tinha. E eu tentei um canal novo e não deu certo. E lá vai eu pro diretor financeiro, que a gente tinha reunião, putz, não deu certo, mas esse próximo vai dar. E fui lá de novo e não deu certo de novo. E eu sou uma pessoa que, acho que é uma característica clara, entre eles até, eu falo assim, eu não paro.
eu posso estar 10 por hora, 5 por hora, mas eu não paro. E eu cheguei pra ele assim, daí ele falou assim, ó, eu confio que tu vai achar a resposta. Daí eu falei, eu vou achar a resposta. E fiquei insistindo, até que a gente acertou a mão. Daí todo mundo aí, o que tu comentou antes ali do... a gente conta as partes bonitinhas, né? E o pessoal fala, nossa, mas é tão legal. Hoje a GoFi começou a dar lucro e tal. Pô, ninguém conta que eu investi numa empresa de marcenaria e não deu certo. Outra tecnologia, a gente monta a tecnologia, testa, rodou, não rodou, meu amigo. Corta e vão para outra. Entende? Mas essas coisas que deram errado, ninguém olha. Ninguém olha, mas elas ajudaram a moldar. Pô, perfeito. Elas ajudaram a moldar. Perfeito. E às vezes as pessoas justamente chegam, né, Eduardo, e falam, pô, mas isso aqui, pô, é totalmente diferente. Mas tu não sabe tudo que eu já... Todas as outras coisas que eu já tentei não deu, mas essas coisas ajudaram a moldar essa percepção, visão de que, cara, a resposta às vezes está... A resposta às vezes está perto. Só que a gente está muitas vezes muito bitolado num modelo clássico, tradicional. Então é angustiante. É angustiante para a pessoa, para todas as pessoas envolvidas e para as pessoas que estão perto. Né? Se eu fosse... Agora, supomos que eu sou um diretor, dono de uma empresa têxtil. Eu estou tendo essa belíssima oportunidade de estar sentado com você. Tá. E eu falo assim, eu não estou conseguindo sair da guerra de preço, que é o que mais acontece. Estou vendo a minha margem se deteriorar, porque o mercado vai achatando essa margem. Há um inchaço operacional na minha empresa, eu estou falando de cenários, eu acredito, muito comuns, né? Um inchaço operacional na minha empresa. Estou perdendo pequenas fatias no mercado, vem aquelas empresas menores vão mordendo meus pés, e eu não consigo me mexer rápido o suficiente para desviar delas. O que eu faço? Qual que seria a tua primeira visão referente a isso? Acho que tem um comportamento clássico, né, Eduardo, que é aquela que é a expressão em inglês, enfim, que é o back to the basics, né? Volta pro básico, porque é muito provável que quando você está vivendo essa fase agora, e não estava vivendo ela um pouco antes, é muito provável que você ficou mais complexo do que você estava em algum momento. Fruto provavelmente do sucesso, né? Deu certo. Eu fui crescendo, agora já estou maior, né? Eu já estou maior, já tenho mais gente, já tenho mais despesa, já tenho mais isso, etc, etc. E sempre vai ter alguém no mercado fazendo mais barato que você. Sempre vai ter. E o ponto é que muitas vezes até a gente assumir essa dor de verdade, a gente na verdade se comprometeu ainda mais. Dei mais desconto, premiei mais, me comprometi com o go-to-market, que eu vou dar prêmio. Você, na verdade, você só tá se expondo mais financeiramente. E a dor do caixa, ela é uma coisa que serve para qualquer setor, para qualquer segmento e para qualquer tamanho de empresa. Muitas vezes as pessoas olham para uma empresa grande, é muito comum o cliente olhar para ti, porque ele sempre olha na relação cliente-fornecedor, e invariavelmente o cliente entende que o fornecedor é mais rico do que ele, é maior do que ele. E não é fácil educar todas as pessoas de que quando você também, se for maior, por um acaso você é maior do que ele, as suas contas também são maiores do que as contas dele, né? Ninguém nunca olha direito para isso. Sobe junto, não é? Tudo junto, né? E às vezes é aquela história, o tombo é mais difícil, né? Você usou antes a gente usou antes a analogia, né, entre o que é manobrar um transatlântico do que é manobrar uma lancha. Às vezes você já viu o problema. Às vezes você já viu que tem uma pedra lá na frente. Só que quando você tem um transatlântico, você toca a buzina, passa o rádio e fala, um vira para a esquerda, o outro faz não sei o quê, e rápido, só que tem 150 pessoas que precisam ser rápidas para fazer o transatlântico desviar, e mesmo assim ele não desvia na velocidade, muitas vezes, que você quer. E a lancha, daqui a pouco, uma única pessoa vira a lancha e ela sai, porque ela é mais ágil, etc, etc.
Então tudo, obviamente que a resposta nunca vai ser uma resposta muito objetiva, porque vai depender de algumas variáveis. Mas partindo do cenário de que é uma empresa menor, de que é uma empresa que está vivendo essa dor da guerra de preço, provavelmente vai ter que voltar para o básico. É cortar custo, cortar custo, cortar custo, cortar custo. E provavelmente você tem que voltar para o teu portfólio. Eu conheço a história de algumas empresas, inclusive algumas empresas foram muito mais eficientes do que nós, inclusive, nesse sentido. Que foram mais corajosas, a gente demorou mais para fazer isso. Foram mais corajosas até do que a gente, que é reanalisar o portfólio de oferta de produtos. Nichar mais, nichar mais, nichar mais, nichar mais. Porque pelo mercado, ele pede tudo. Ele pede muita coisa. Provavelmente você também já foi provocado aqui para entregar a solução de tudo e qualquer coisa. E é sedutor, né? Sim. Cara, você começa a olhar e falar, mercado. Tem oportunidade aqui. Oportunidade. Agora, estruturar não é fácil. Só que isso a gente vai fazendo. E a gente, na nossa história, a gente não é especialista em tudo. Então, sei lá, vamos aqui hipotetizar. Sou uma marca de roupa de bebê. Pô, mas o bebê cresce. A minha loja, o cliente, então já começa a fazer roupa de criança. Aí começa a fazer roupa de criança, que falsa sensação que vai estar, já tá aqui, já mas consumiu. Falta pijama, aí vai põe pijama, etc. Mas a roupa do batizado, porque isso aqui vai pro batizado. Assim, o teu consumidor é batizado uma vez na vida, né? Mas, sim. Eu lembro, assim, tivemos uma fase, um dos nossos canais de distribuição é a rede de franquias. Com o franqueado a gente conversa com infinitamente mais recorrência até do que tem capacidade de conversar muitas vezes com muitos dos multimarcas, por exemplo, no mercado brasileiro. E ele tinha dito, não, porque nós precisamos daquele chá, do produto pro chá de bebê. Olha o nicho, produto do chá de bebê. Mas qual produto? Quando você está indo para um chá de bebê ou um chá de revelação, nem sabe ainda se vai ser menino ou menina, tem que achar e desenvolver um produto. Porque todo dia vem gente na minha loja pedindo isso. Aí vai e tal. A gente já sabia que era nicho. Duas pessoas pediram. A gente já sabia que era nicho, mas a gente foi lá e fez. Bom, se todo dia alguém pede, tem 365 dias no ano. Tem, mas mesmo assim, vamos fazer de conta, esquece, isso aqui é exagero. Cara, o cara vai comprar pelo menos 60 desse negócio. Tá bom. Aí a gente montou o negócio para poder... Pô, se cada loja comprar 60, dá o lote mínimo que viabiliza, vamos fazer, etc. Venda média 12. Eu falei, mas não é todo dia vem alguém aqui pedindo isso? Não, mas aí para ver... Isso aqui a gente já sabia que era... Sim. Mas a gente, de toda forma... Porque era para fazer um produto também, não era para fazer uma coleção, uma linha e tal, a gente fez. Risco menor. O risco pré-calculado ali, que a gente fez. Mas é isso, assim, a gente fica muito seduzido pelo que o teu cliente vai pedindo. E é fácil a gente se perder nisso. A gente já se perdeu um pouco nisso várias vezes. Então, sem conhecer o negócio, só num modelo, numa leitura hipotética, provavelmente a primeira coisa que eu faria é voltar para o portfólio, olha para o portfólio e volta para a tua origem, né? Sim. Como é que você começou? Senta. Eu voltaria, volta para a origem, dá um passinho para trás, assume isso. Não conheço detalhes, mas faz o que você fez, abre mão de 40%. Sim. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Sim. Machucou meu ego. Cuidado com o ego. Deixa machucar um pouco o ego, mas cuidado para não machucar o bolso. Sim. Porque o ego, com um pouco de terapia, com um pouco de reflexão, talvez você cuida dele. Com um pouco de tempo. Com um pouco de tempo, você recupera e tal. O caixa nem sempre tem tanta gente disposta a te ajudar. Como muitas vezes em outras frentes. Perfeito. A questão do portfólio, acho que não é só num texto, a gente passou por isso também, né? Aquela sede eu falo assim, a melhor forma, é perigoso um CEO ficar perto de vendas, ao mesmo tempo que eu acho bom, eu acho perigoso, porque naturalmente alguns são mais correlacionados com produtos na nossa área. Geralmente é um CEO de vendas e produto, tá muito... E aí, quando ele sai para vendas, ele começa nisso, começa a ver frustração de um monte de gente. E aí entra nessa...
E também, né, Eduardo, acho que tem ciclos assim, né? A sensação que eu tenho é que nesse momento, a gente já viveu os ciclos antes eram mais longos, nós estamos vivendo ciclos mais curtos em tudo, né? Geracionais, econômicos, modais, etc, etc. Durante muito tempo, o que prevaleceu era o conceito do faturamento. Você buscava faturar o máximo que tinha, porque no conceito clássico, industrial, a economia de escala resolveria qualquer problema. Todos os problemas. Todas as ineficiências sumiriam com a escala e etc, etc, etc. No tempo, com a variedade, com os nichos, com tanta coisa nova que surgiu nos modelos econômicos, já começou a ficar claro que para a maioria dos segmentos não é o faturamento que vai te dar a resposta. Sim. Ou que vai te dar o sucesso empresarial, vai te dar a resiliência para viver os ciclos, etc, etc. Mas hoje está muito mais em cima da rentabilidade, etc, etc. Economias digitais trazem inclusive outras variáveis. Sim. Que estão vivendo, entre aspas, uma certa crise agora, né? Porque antes queimar a caixa nesse setor era quase que tinha uma licença poética, né? Mas eu vou te falar que desde o início, isso tu vai ver outras, quem sabe se tu ouvir outros podcasts, vai ver eu falando, eu sempre fui contra. E eu sempre fui contra. Esse momento chegou, né? Não tem esse momento chegou, e hoje eu, com gosto, olho para as pessoas que estão aqui dentro desde a época, eu falo, viu? Eu falei, e outra coisa também que todo mundo procurava a gente na época, precisa uma estratégia de tráfego, precisa uma estratégia de post, precisa uma estratégia de blá 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 blá. E eu falei, tá, pra quem tu vai vender? Aí entra naquela, quem que é teu cliente? Quais são os mercados? Tu já olhou no retrovisor? As 50 contas que tu mais vende? Como eles consomem? Como se alimentam, do que vivem? Né? Aí a hora que você descobre isso, você descobre qual é o portfólio que você tem que ter. Portfólio, canal que tu vai ter que atuar, tudo mais. E nessa época eu era totalmente contra, porque o digital falava o quê? O digital erguia a mão e falava assim, ó, cada vez, quanto mais tu investe em tráfego, mais tu vai ganhar. Então logo, se tu tá investindo R$1.000 e fatura tantos milhões, se tu investir 2, vai dobrar. E não sei o quê. E eu sempre falo, cara, não é assim. E tu vai quadruplicar a queima de caixa, né? É que ninguém falava dessa parte. Perfeito. Mas é que teve uma época que tinha dinheiro, entre aspas, fácil, né? Nessa história toda. 2016 ali, eu vi que em 2016, 2017, também eram canais baratos. Só que na minha visão, a minha justificativa na época, era que ele era um canal que era muito novo. E eu olhava muito para ciclo de vida das coisas. Eu falo, tá, ele é um canal barato agora, porque ele tem poucos entrantes nesse mercado. É tipo a curva de inovação, né? Que a gente pega a taxa na frente, ela é achatada, né? Nos primeiros adeptos às tecnologias. Só que depois vai crescendo. E naturalmente vai aumentar o valor, oferta e demanda. E vai se tornar um canal caro, na minha cabeça, na época, né? E se torna um canal caro, vai começar a se tornar um canal inviável. Extremamente competitivo. E vai virar um leilão as plataformas. Então agora, se tu não tem um posicionamento bom de marca, se tu não faz esforços para outros canais e outras coisas, logo, tu vai morrer se tu depender desse canal. E as empresas mais recentes são mais nichadas, e mais nichadas, e mais nichadas. Perfeito. Essa questão do ciclo de vida de produto, vocês têm... tu comentou ali que vocês levaram produtos para fora do Brasil, vocês foram para a China, né? Como que foi vender? Porque já é difícil vender para o Nordeste, sendo que a gente é daqui. É difícil vender para São Paulo, sendo que a gente é daqui. Como foi vender para a China? Porque é uma cultura totalmente diferente. É que na China a gente não vende um produto físico, a gente só vende só conteúdo. Só conteúdo. Tá. Isso foi um ciclo de aprendizado, porque a gente já viveu alguns ciclos de exportação e nós já vivemos 2 ciclos, ou quase que fosse um ciclo e meio, mas 2 ciclos de internacionalização. A gente usa
essa definição para separar aquilo que a gente está lá vendendo músculo, competitividade, etc, etc, escalabilidade, fazendo faturamento, muitas vezes inclusive com menos margem ou com menos construção de mercado lá fora, e internacionalização é com construção de posicionamento. Só que é muito mais caro. A internacionalização é muito mais cara do que a exportação. Com a ambição de que se você consegue gerar um modelo de internacionalização, você gera valor percebido da tua marca lá fora, você posiciona ela, quando você posiciona em produto, imagem, etc., e em preço, protege rentabilidade e assim por diante. Só que é muito caro esse processo de internacionalização. E no nosso setor, no setor de moda em geral, são muito poucos os casos de efetivo sucesso. Não enche uma mão. Marcas de moda brasileira que realmente internacionalizaram. Tem muitas marcas, como nós passamos em ciclos desses, que você vai lá, faz um bruto esforço e você ganha dinheiro efetivamente para financiar isso tudo no Brasil. Então, por exemplo, um dos ciclos que para a gente foi bem positivo quando a gente foi internacionalizar na Itália. Montamos escritório, montamos loja. A loja, uma das nossas lojas próprias era na Via della Spiga em Milão, quadrilátero da moda, esquina da Via Manzoni com a Via della Spiga, Manzoni com a Via della Spiga. Posicionamento fantástico, puta imagem. Tinha a principal feira de moda infantil, chamada Pitti Bimbo, que acontece em Firenze. Estava lá, ficamos 5 anos na feira, fazendo desfile, equipe de venda, assessoria de imprensa, investimos realmente legal. Lá, me lembro até hoje que pagava $17 mil de aluguel para estar na loja. Uau. Uma loja de 70 metros quadrados pagando 17 mil euros. só o aluguel era daquela loja, era esse tipo de coisa. Ganhava dinheiro onde? De verdade? Porque lá não sobrava dinheiro. Sim. Ganhava dinheiro no Brasil. Como ganhava dinheiro no Brasil? Imagem. Com imagem. Sim. Com imagem e com uma linha de produtos. Porque assim como tem aquele conceito de tropicalizar o produto, lá eu brinco, a gente europeizava o produto. Contratamos um estúdio de design italiano para pegar o nosso produto e traduzir, refinar para aquele mercado. Lembrando sempre que o mercado italiano é um mercado com um vínculo na moda infinitamente maior do que o mercado brasileiro. Mas, por exemplo, a gente errou na escolha da loja na Via della Spiga. Pô, nós pensamos, vamos num puta lugar, super sofisticado, etc, etc. Visibilidade enorme, servia para o marketing pra caramba, mesmo para a Itália, servia para o marketing pra caramba. Mas assim, quem comprava e ficava perto de uma escola, de uma das principais escolas infantis de Milão, ficava ali a 2 quadras da loja, etc, etc. No papel tinha tudo. No papel, na teoria, estava tudo lindo. Só que a gente errou porque a gente não tinha entendido, porque a gente não é local, etc, etc. A gente não tinha entendido que, de verdade, quem consumia ali não era o milanês. Não é porque tinha uma escola do lado que ele consumia ali, porque o hábito de consumo deles não era naquela rua. Aquela era uma rua para turistas. Então, no fundo, a gente adaptou o produto olhando para um tipo de consumidor, mas quem consumia não era aquele consumidor. Erro de principiante. E quem sabe até o pessoal local não consumia lá por saber que era uma... Estava um lugar inflacionado. Que é inflacionado, etc. Feito para turista e tudo mais. E aí o que acontece? E aí tem um pouco desse conceito. Pô, você já levou 50 anos para construir tua história aqui. Quando você chega num mercado desse, nesse caso específico, mais maduro do que o nosso, mais antigo do que o nosso, sim, e a gente levou 50 anos para construir uma história, 60 anos para construir uma história agora, mas lá atrás 50 anos para construir uma história, e quer contar uma história lá em 5, em 4, em 3. Como se aquele mercado estivesse te esperando. Sim, por ele favor. Não está te esperando. Ele já está abastecido, você é o forasteiro. Sim.
Então é muito difícil o conceito de internacionalização, criar valor de marca lá fora. Mas se você não cria valor de marca, ninguém te valoriza. Ou seja, tu está sempre exposto ao preço e você está sempre exposto à substituibilidade. Então a tua marca não é relevante. Então a gente aprendeu às duras penas que na moda, para internacionalizar, é muito desafiador. E a gente encontrou um caminho de internacionalizar a marca, o personagem, e não a moda. Perfeito. O custo da internacionalização é muito diferente. Qual é a ambição? Insistir na internacionalização da marca, do conteúdo, do personagem, para daí chegar ao produto. Ou seja, provoca demanda. Antes a gente provocava a demanda estando lá, caro. A gente resolveu provocar a demanda sem estar lá, para daí chegar com o portfólio de produtos na sequência, dentro de um processo... Muito bom. E aí entra a questão do vínculo emocional, cria vínculo psicológico com a região. As crianças vão querer aquele lado do desenho animado. Isso. E todo o aprendizado que você perguntou, né? E o aprendizado. Pô, é uma outra... Né? Vou pegar a China, né? Por um exemplo. Pô, é difícil entender a cultura local, entender o que funciona, o que não funciona, etc, etc. Mas aí você faz. A vantagem do mundo digital é que tem N métricas que você consegue ir aprimorando. Você faz todos os teus mecanismos de temperatura para temática que está funcionando, palavra-chave que reagiram, etc, etc, etc. E aí você começa a ter um pouco mais de previsibilidade de como é que teus movimentos podem acontecer. Muito bom. Para a gente encaminhar para o final, tem algumas perguntas, tem duas perguntas aqui que eu coloquei. Primeiro, essa questão, pegando esse gancho, vocês arriscam muito, vocês tomam um risco, eu acredito muito nisso, em sempre estar olhando para mercados que poderiam matar o meu mercado, meus produtos. Eu sempre tô nessa. O que poderia eliminar a GoFi? E a gente chegou na IA. A gente acredita muito que hoje a gente trabalha com fluxos de processos automatizados, mas a gente acredita muito que daqui a um tempo as pessoas não vão mais preencher cards, as pessoas vão dar comando na IA e a própria IA vai construir esses processos. Você está aqui, você tem essa lista de demandas hoje, você tem isso, você tem aquilo. Então a gente, achamos um mercado que pode substituir esse mercado tradicional de Kanban, de fluxos automatizados. Só que é muito caro, né, algumas coisas. Esses movimentos que vocês fazem são movimentos muito caros. Voltando ao contexto de indústria e mais focado em indústria têxtil, vocês têm um budget específico para cada atuação? Por exemplo, a TGA fala que em marketing tu tem que investir de 3 a 5%. Se vocês estão em período de buscar mais caixa e menos crescimento, vocês investem em 3. Se vocês estão em período de expansão, vocês aumentam para 5. Existe uma regra? Existe parâmetro, mas não existe uma fidelidade necessariamente. É um pouco mais situacional, mesmo no nosso caso, é um pouco mais situacional. Nós, antes da pandemia, e ainda bem que a gente fez isso, a gente passou por um processo, a gente resolveu revisitar o nosso branding, da própria Lilica Ripilica. Já tinha feito 2 ciclos, mas como a gente estava exposto com essa história da série animada, internacional, a gente falou, cara, quer saber, mudou tanta coisa, vamos fazer um agora sobre... Beleza, fizemos um trabalho, 2017. Fizemos um trabalho, foi super legal, E a pessoa que fez esse trabalho, ele era muito conhecido por brand, uma pessoa chamada Ricardo Guimarães, de uma empresa chamada Timos. E o Ricardo Guimarães, que a história dele estava muito vinculada a branding, mas era um cara que já vinha nos últimos anos, já na sua atuação pessoal, da empresa dele, atuando em reposicionamento organizacional. É um cara que está, toda essa visão, por exemplo, da Natura, como uma empresa vinculada ao meio ambiente, é um trabalho do Ricardo Guimarães. O Banco Real, lá na época do Fábio Barbosa, o Banco Humanizado, é um trabalho do Ricardo Guimarães, enfim. Mas nós não contratamos por isso, nós contratamos por causa de branding. Fizemos trabalho, E aí o Ricardo, num determinado momento, numa das agendas comigo, ele falou, Juliano, vejo que a Marisol é uma empresa muito inquieta. Sinto vocês muito agitados. Ele falou, tem um lado disso aqui que é muito bom.
né, vocês estão atentos, o mundo muda, vocês estão andando. Só que tem um lado que pode ser muito ruim. Eu não tenho um diagnóstico porque eu não estou aqui dentro fazendo isso, mas assim, tem um lado que é muito ruim, pode ser muito ruim, porque a inquietude tem um limite. Quando você tem um grupo grande de pessoas, etc, etc, que é causar insegurança nas pessoas. Porque nem todo mundo tem o mesmo perfil. Tem gente que gosta de trabalhar num ambiente nervoso, tem gente que gosta de trabalhar num ambiente calmo. Quando você não controla isso, você não percebe, mas tua estrutura ela fica insegura. E ser humano na insegurança, ele não é tão produtivo como poderia. Eu falei, tá, e? Ele falou, não, pô, Juliano, acho que vocês deviam ganhar dinheiro com o propósito de vocês. Porque pelo que eu já consegui ver, pelo que eu convivo com vocês, vocês têm muita responsabilidade do como vocês fazem o processo para ter o produto com o qual vocês ganham dinheiro. Pelo que deu para perceber o resultado que vocês têm desse negócio, vocês têm muita responsabilidade, o que vocês fazem com esse dinheiro. Mas na hora de ganhar dinheiro, você ganha dinheiro como todo mundo no teu setor. E aí, para o mercado, você é igual a todo mundo. Falei, beleza? Sim. Ainda não entendi onde queremos chegar. Ele falou, não, tem que ganhar dinheiro com propósito. Falei, cara, bacana, bonito. A gente estava lá na minha sala. E minha sala tem 4 paredes, só que 3 são de vidro. E apenas uma é Imagino fechada. que aquilo estava te incomodando, mas tu não estava entendendo. Eu falei, tá bom, Ricardo, eu vou escrever ali, vou mandar por uma frase escrita, vou ganhar dinheiro com propósito. Eu falei, como é que faz isso? Aí ele falou, não, isso eu não sei. Eu falei, legal, né? Você vem, me provoca. Toma batata. E agora me responde isso. Ele falou, não. Eu falei, Ricardo, vai me ajudar a responder. Mas eu não sei como fazer. Eu falei, tá bom. Aí pensei rapidamente. Eu falei, tá, Ricardo, então é o seguinte, me vende horas. Aí, Ricardo, como assim te vendo horas? Ele falou, minha empresa não faz isso. Minha empresa, produto A, produto B. Eu falei, de quem é a empresa? Ele falou, não, a empresa é minha. Eu falei, tu acabou de lançar um produto. Vender tuas horas. Aí me ligou, enfim, resumo, ele me vendeu 30 horas dele. Eu falei, me vende 30 horas, me precifica, vê quanto é que é, Ele falou, tá bom, deixa eu pensar. Aí 30 horas pra quê, Juliano? Pra conversar. Quase um terapeuta, eu falei, 30 horas pra conversar. Mas um terapeuta empresarial. Sim. Com 23 horas de sessões, vamos ligar assim, ele falou, cara, já sei o que fazer. Eu falei, beleza, então deixa minhas 7 horas de crédito aí, já... O que nós fizemos para resumir um pouco a história? Nós ficamos 1 ano e meio, depois disso, nós ficamos 1 ano e meio envolvendo 12 pessoas da Marisol. Eu estava envolvido mais 11 pessoas. Que pessoas? Falei, Ricardo, me diz quem tem que participar. Falei, não sei, não conheço pessoas, não, me traça o perfil. Ele falou, tem que pegar um pouco de hierarquia, porque hierarquia importa na condição de uma empresa, mas tem que pegar um pouco de perfil. Ele me desenhou, assim, mais ou menos escreveu, fui lá, cacei, juntamos. Nós ficamos 1 ano e meio refletindo sobre o quê? Qual é o mundo que a gente acha que existe? Ou qual é o mundo que a gente acha que existiria em 2030? Nós começamos o projeto em 2018. Por que 2030? Para dar 10 anos para frente, arredondou, seria 2028. Sim. Por que 10 anos? Porque se a gente fala de 30, muito longe. A gente chuta qualquer porcaria, a gente fala qualquer coisa, etc. Bicicleta voadora. Se fala de 3, vira planejamento estratégico. Sim. E aí parece que você já tem a obrigação de chegar com um plano escrito, com meta, com métrica, etc, etc. Nós ficamos 1 ano e meio fazendo isso. A condução dele. O que ele fez no final do dia? Tirou da gente qual era a nossa história, o que tinha dado certo, o que não tinha dado certo, quais eram as crenças que a gente tinha, qual era a visão que a gente tinha, blá, 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 blá. E aí a gente chegou e desenhou o mundo que a gente achava que existia em 2030. Depois que desenhou esse mundo, a pergunta é qual é a parte desse mundo que você gosta, que você se sente atraído. Porque a gente não precisa gostar do que a gente acha que vai acontecer. Só que a gente se movimenta por aquilo que a gente se sente atraído. Qual é o mundo que a gente acha que... Qual é a parte desse mundo? E desse mundo que a gente se sente atraído, qual é o mundo que a gente acha que a gente é capaz de alcançar? Porque eu posso me atrair por um monte de coisa e não me enxergar com capacidade para chegar. Às vezes no tempo e às vezes nos recursos, sejam eles quais forem.
E aí a gente recortou. Depois disso a gente fez um planejamento. E o que é interessante, Eduardo, aí veio em 2020 a pandemia. A gente começou esse trabalho em 2018 e terminou em 2019, na metade de 2019. Março de 2020 chega a pandemia. Se você pegar os nossos documentos desse material, tá tudo escrito lá. Vocês escreveram sobre a pandemia? Não. A gente não disse que ia ter uma pandemia. Mas tudo que a gente falou, as pessoas vão provavelmente trabalhar desse jeito, as pessoas provavelmente vão se vestir daquele jeito, as pessoas vão ter... A pandemia, a gente depois fez meio que uma reflexão, a gente chutou que talvez a pandemia fez com que aquilo que a gente escreveu para 2030 deve acontecer em 2026. Mas a gente chutou isso aqui, depois foi meio que um exercício só de empirismo que a gente fez depois dessa jornada. Então, o Ricardo nos ajudou a conduzir o negócio de uma maneira onde a gente não olhou para o produto, não olhou para o processo, a gente olhou para a tendência do comportamento das pessoas. E a partir da tendência dos comportamentos das pessoas, que a gente fez as nossas escolhas empresariais. Sim, perfeito. E aí começou a fazer as apostas. Pandemia acelerou isso, a pandemia atrapalhou um monte de coisa, porque depois o mundo empresarial real, caixa, vida, emprego, renda, matéria-prima, depois foi como foi. Né? Sim, perfeito. E olhando para desafios da indústria têxtil, obviamente, mas na indústria em geral, para o futuro, a gente fala muito de educação. Eu acredito muito na educação. Eu acredito que toda empresa vai ser uma empresa de educação e no fim vai produzir algum produto, porque a educação, ela realmente para mim, ela transformou a empresa. Então ela é uma coisa muito boa. Qual que é o teu olhar para os desafios da indústria no futuro? Se vocês olham para a educação, vocês não olham? Acho que a educação é o principal ponto. E eu traria, que está junto, vai ser a educação que vai levar isso, a esse aprimoramento, que é o reflexo sobre o conceito da cultura. Cultura empresarial, cultura do negócio, cultura da empresa, cultura do ambiente, cultura do setor. Quando a presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina me convidou para assumir a Câmara da Moda, a federação ela organiza a sua relação com os multissetores do Estado em câmaras setoriais e algumas câmaras temáticas. E tem a Câmara da Moda, que é a Câmara do Desenvolvimento da Indústria Têxtil, Confeccionista, Cor e Calçadista. O nome é muito longo, então apelidaram de Câmara da Moda. Quando o presidente me convidou, ele falou, Juliano, queria ver se você podia contribuir aqui, você é uma pessoa que aparentemente tem um perfil para isso e tal. E porque, falei, não, tá bom, mas como é um trabalho voluntário, a pergunta sempre é quais são as expectativas, porque a grande remuneração de quem faz um trabalho voluntário é ver as coisas acontecerem. Sim. Esse é o teu pagamento, né? Perfeito. O pagamento é ver as coisas terem resultado. Então a pergunta é, tá bom, qual é a expectativa da federação? Não, porque tem um conformismo aqui da federação. Como que esse setor, que é o maior empregador do Estado, que é o segundo maior arrecadador do Estado, não é um exportador por excelência. Aliás, a balança comercial é negativa. A gente mais importa do que exporta têxteis. E tudo que Santa Catarina tem destaque econômico, ela tem destaque econômico, ela é importante para o mercado brasileiro e ela é relevante para a exportação. Ele falou, e esse é um setor que é super importante para Santa Catarina, é importante para o mercado brasileiro, mas não exporta. E aqui que nós somos um grande cluster, etc, etc. Eu falei, bom, presidente, primeira coisa, minha percepção, nós não somos cluster de nada. O meu entendimento de cluster é quando há arranjos produtivos, aonde o setor consegue operar, inclusive de forma colaborativa, para que uma determinada região, que às vezes é uma cidade e às vezes é uma região efetivamente, é competitivo o suficiente para que juntos sejam eficientes na exportação. Porque o mercado lá fora não está comprando a ineficiência brasileira na produção têxtil, no vestuário, do confeccionado e assim por diante. Nosso produto é caro lá fora.
Quando a gente pega aquele efeito Coca-Cola, né? Sim. Que já usaram, efeito McDonald's, sabe? Naturalmente nós somos um país, eu vejo, colonizado, né? E não colonizadores. Então, naturalmente as coisas vêm de fora e não nós enviamos fora. E eu falei, pô, presidente, primeiro ponto, assim, eu acho que a gente não é cluster de nada. Nós temos cultura têxtil, somos muitos por uma questão de colonização, mas é cada um por si. É cada um por si. A gente se reúne em associação, fala, meu, que legal, blá, blá, blá. Deu. Nós somos de uma cultura onde eu não ganho dinheiro com o outro, eu ganho dinheiro do outro. Eu aperto o fornecedor no limite que dá. Eu crio a política comercial mais mirabolante que induz o comportamento das pessoas para ganhar o máximo de dinheiro do meu cliente. Então, tirando a fala, a estratégia é sempre a mesma. Cluster significa dizer que a gente vai fazer junto. E aí tem que ter sinceridade, confiança, etc, 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 etc. Para um setor como o nosso, que tem muitos rótulos negativos. Pô, Juliano, são justos os rótulos? Tenho certeza que são injustos para qualificar todo o setor. Mas é sempre aquela máxima, né? Onde tem fumaça, tem fogo. O tamanho do fogo a gente não sabe. Mas o tamanho do fogo a gente não sabe. Então assim, que o nosso setor flerta com todos esses pontos, sonegação, pirataria, trabalho análogo a escala, infelizmente, tem sempre evidências que mostram que, de alguma forma, tem. Quando você não quer, se você é adepto de alguma dessas coisas, e você não quer que ninguém saiba, a melhor forma é, não convido você para dentro da minha casa. A gente marca no bar, a gente marca no boteco, no restaurante, na quadra de tênis, mas eu não te convido para entrar na minha casa. Vai ser muito difícil enquanto a gente não conseguir ter realmente condições de convidar todo mundo para visitar a casa de todo mundo para poder fazer junto. Enfim, meu ponto é, sem querer dispersar demais, meu ponto é cultura. Nós precisamos passar por um ciclo de educação para chegar a uma maturidade cultural, de realmente chegar naquela frase que a gente já sabe falar, mas a gente ainda não sabe praticar, que o concorrente não é a empresa têxtil que está na mesma cidade que a minha. Meu concorrente não é a empresa têxtil que está no mesmo estado que o nosso. O concorrente está em qualquer lugar do mundo. E o concorrente está, inclusive, nas outras economias. Sim, indiretas, né? Indireta. O dinheiro do nosso consumidor é curto. O cobertor é curto. Por isso eu preciso entregar um produto mais barato. Sim. Baratear o produto, eu tenho que mexer no processo. O exemplo do nosso condomínio é um exemplo. Quase que marginal nessa história toda. Idealmente a gente deveria passar por isso. Então, só que enquanto nós não passarmos por uma reeducação cultural que vai ter que nutrir a educação empresarial, a gente vai continuar sofrendo com isso e fazendo por espasmos. Sim. Eu não sou iludido ao ponto de falar, vai ser assim. Não, o setor não vai ser assim, qualquer setor não vai ser assim. Mas eu acho que a gente tem condições de sim juntar boas empresas, bons ambientes, para pelo menos dar um bom indício de que é possível fazer as coisas de uma outra forma. E a gente vê muitas estratégias de M&A, por exemplo, de compras, de aquisições, justamente para ser complementar nesses conhecimentos específicos. Né? Eu quero entender mais esse mercado, quero entender mais a cultura dele, quero entender mais de tech, que é metodologia ágil, quero entender mais de... Vou trazer esse mercado para perto da minha e um empresa. ponto nesse sentido, complementando, né, Eduardo, nesses M&As, Santa Catarina hoje é o maior produtor de vestuário do país. Sim. 26% do que se consome de roupa no país foi produzido em Santa Catarina. Ultrapassamos, depois de uma história toda, faz pouquíssimo tempo a gente se tornou o maior produtor. Muitas das empresas mais relevantes, as produtoras, invariavelmente estão todas aqui no nosso estado. Esses M&As visíveis que ganharam visibilidade nos últimos anos no setor... Grupo Soma... É sempre gente de fora vindo invariavelmente comprar aqui. Tem caso específico ali da MC Têxtil, comprando a Fórum, etc, etc. Mas
é exceção. A regra geral que mais tem acontecido é, como o Grupo Soma, por exemplo, uma belíssima empresa, mas uma empresa que a história dela e a origem dela não está na indústria. A origem dela está no consumidor. Ela entendeu a dinâmica, e isso eu acho que é um ponto que Santa Catarina tem a oportunidade, ela já vem acontecendo, mas nós temos a oportunidade de sermos ainda melhores e entender que nós temos que solucionar, no final do dia nós temos que solucionar lá para o consumidor, não é na indústria. A indústria é importantíssima, mas ela não acaba em si. Quando a gente virar definitivamente essa chave, eu acho que a gente vai criar esse ambiente ampliado para esse processo. Passa por educação. Passa por educação. A gente dá a volta e cai em educação. E a gente, quando a gente tem a plataforma digital de educação, e quando a gente começou a subir os cursos lá, cursos de marketing, cursos de vendas, cursos de CS, cursos de fluxos de processos, como padronizar processos da empresa, e fomos indo muito nisso, né? E a gente começou a ver as pessoas, e curso de líder, precisa um curso de líder, precisa um curso disso, precisa um curso para desenvolver meu líder tá... E a gente começou a olhar, olha só, a gente tem todos os outros setores da empresa aqui envolvidos em cursos já, e nós não tínhamos a linha de cultura. E era o que mais as pessoas pediram, que agora a gente está desenvolvendo. A parte de cultura e gestão de times, desenvolvimento de times, fazer as pessoas abrir a cabeça, sair um pouco dessa visão um pouco mais fechada e quadrada, de que não posso crescer em conjunto com os outros. Acho que a VEG faz isso muito bem, né, que, se eu não me engano, eles têm a questão dos espelhos, né? Que eu não sei se é esse o nome que eles usam lá, mas a ideia era que não, você sempre vai ter que ter alguém para substituir você. Então aí você vai criando essas questões de dissipar essa cultura positiva, né, de crescimento, e a gente percebeu isso na própria educação aqui da empresa também. Assim, acho que a gente ali é prova viva de que a hora que você consegue mexer no teu modelo mental, você se abre a moldar o teu negócio e começa a descobrir que ele desenhado de um outro jeito, ele pode trazer outras perspectivas. Modelo mental, a gente fala, agora que a gente começou a falar em modelo mental, até para vendedores. Né, do vendedor, no início da empresa, até tinha uma das perguntas ali que ficou um pouco para cima, que era correlacionada a prêmio, que tu comentou de política comercial, porque o que a gente vê? A gente vê bem claro dois tipos de indústria. Duas vantagens competitivas, porque eu sempre falo assim, tu tem um tamanho, tu tem uma vantagem competitiva, velocidade. Tu tem outro tamanho, tu tem outras vantagens competitivas. E a gente vê bem claro isso. Indústrias menores, com vantagens competitivas em preço, né? Em preço não, em prêmios, pagam mais premiações para os representantes, premiações maiores e tudo mais. Tem flexibilidade para fazer. Flexibilidade para fazer. E outras empresas, às vezes com poder, muito caixa, poder de parcelamento, 150 a primeira boleto lá para frente. E a gente vê outras ali que tem flexibilidade em mix de produto. Consegue se adaptar muito mais rápido e tudo mais. Então achei interessante que tu comentou, porque naturalmente as pessoas sempre caem em preço. Sempre caem. As indústrias discutem, a gente acha legal isso, porque passa uma discussão muito legal, passa um mês, 2 meses, já afrouxa a rede, não, vamos cair em preço. Vamos montar uma estratégia super legal, vamos criar esse conceito. Porque o preço tem essa sensação do imediatismo, né? E ele parece que é uma solução. É difícil quebrar. É difícil quebrar, e é cultural, é onde eu quis puxar. Todos esses movimentos de estratégia da empresa, estratégias de vendas, estratégia da própria diretoria. Eu acho que a educação, na minha cabeça, ela sempre começou a top-down para mim. Não adianta querer que a base se eduque se aqui em cima não dá sinais. Não dá sinais de que vai haver mudança. Né? Então, queria agradecer imensamente esse bate-papo. Queria mais, mas eu sempre controlo o tempo. A gente acabou passando o tempo. Muito bom, parabéns pela empresa, parabéns pela gestão. Fiquei muito admirado com essa questão de uma visão mais aberta, né? Uma visão mais de teste, de buscar coisas novas, obviamente, como tu falou.
Tu comentou dos acertos, né? Eu acho que tem sempre a régua é assim, né? Erro e acerto, né? Mas as pessoas acabam mirando muito aqui. Parabéns pela empresa, pela trajetória da família. Eu acho que isso não preciso mais rasgar seda, que várias pessoas já fizeram isso. Então, mas principalmente para essa questão dessa gestão, acho muito legal isso. A questão de conseguir unir outros mercados ao mundo têxtil, ao mundo da indústria, que no meu humilde ponto de vista, é o que precisa-se dentro das indústrias. As indústrias precisam dar benefício da dúvida para as coisas de fora dos seus segmentos, não de dentro. Legal. Obrigado você. E assim, nós encerramos mais um ApoCast. Valeu!